Tá, antes de eu chamar a vinheta, eu gostaria de fazer um apelo, um daqueles que eu faço que as pessoas geralmente gostam também. Você que está em um ambiente, depois da pandemia as pessoas mudaram muito, né? E aí o que acontece é o seguinte, se você estiver em um lugar público, principalmente no final do dia, à tarde, quase noite, não tira o seu calçado não, fica com ele no pé. Faça isso quando você chegar na sua casa. Principalmente se você estiver dentro de ônibus, metrô, dentro de alguma outra coisa que tenha mais de uma pessoa em que você não esteja sozinha, ou sozinho, fique com o seu calçado no pé, tá? Se for aqueles... como é que é o nome daquele... Rasteirinha, não. Que parece tipo... Hã? Não, porque a alpargata já é aberto, né? É sapatinho. É como se fosse sapatinho. Tem um nome específico que agora eu não sei. Sabe aquelas molecas da vida? Fica com aquilo, tá? Faça isso na sua casa, que é o lugar de fazer. Depois da pandemia, as pessoas acham que lugares públicos é uma extensão de suas casas. E não é, tá bom? Então, depois deste apelo, tal qual foi o ombro de toalha para sovacos molhados, agora pode chamar a vinheta, JP. Menor Condição, o podcast que não tem a menor condição de você deixar de ouvir ou assistir. Tá começando mais um Menor Condição, o podcast que, como você já sabe, não tem a menor condição de você deixar de ouvir ou assistir ou indicar ou compartilhar. Se você está acompanhando o podcast O Menor Condição desde a primeira temporada, meu muito obrigado, bem-vindo de volta. E para você que chegou aqui agora, eu sou o Luan Romanoff, esse é o Menor Condição, um projeto que nasceu dentro do meu coração e está agora, por um milagre, em sua segunda temporada. Nessa temporada, inclusive, estamos com uma parceria incrível com a Watson Brand, que é quem está vestindo o Luan Romanoff por toda essa temporada. Não deixe de acessar as redes sociais de Watson Brand. A Watson Brand tem se consolidado como uma marca autoral desde 2019, com peças de tecidos naturais preocupados com a sustentabilidade, com muito estilo e sofisticação. A loja física está no 3º piso do Mercado Novo, em Belo Horizonte, além das e-commerce por vendas online através do site e perfil do Instagram, @watson.brand. E no episódio de hoje, estamos com uma pessoa muito especial, que eu tive a oportunidade de conhecer também na minha pós-graduação de Psicologia Jurídica, em uma intervenção que foi incrível, muito rica e também muito vulnerável, eu diria, porque é muito bonito e gratificante quando a gente consegue ter contato com pessoas que conseguem se abrir na certeza, ou até mesmo às vezes na incerteza de que elas serão acolhidas. Mas de qualquer maneira, quando elas fazem isso, elas demonstram sentir uma segurança ou estar em um ambiente seguro o suficiente para poder fazer, né? E foi o que aconteceu nessa situação. E já quero, antes de apresentar o nome do meu convidado, ele é um psicólogo, assim posso dizer. E tudo e qualquer coisa que for abordada neste episódio, ela não serve como parâmetro para diagnósticos. Se alguma coisa que for abordada aqui, que você venha por acaso, né, que está me assistindo ou ouvindo, e aqui já peço também para poder deixar o like, para poder se inscrever nesse canal, para poder avaliar esse episódio na sua plataforma de podcasts em 5 estrelas, engaje a gente. Se por acaso você se identificar com alguma coisa que for abordada aqui, seja superficialmente ou para critérios de exemplos, procure ajuda profissional. Esse episódio não tem como função diagnosticar ninguém, nem servir como laudo ou como relatório ou como qualquer outro tipo de parâmetro que dê a você respaldo para poder nomear algum possível sentimento ou algum possível diagnóstico, como eu já falei aqui. Então fica aqui essa advertência, esse apelo de responsabilidade para quem estiver consumindo podcast, seja no canal do YouTube ou em algum tocador de streaming, tá? E aí, a pessoa especial antes dessa advertência de quem eu estava falando é ninguém mais, ninguém menos que Fídia Siqueira. Olá! Muitíssimo obrigado por ter aceitado o convite. Foi a primeira pessoa que eu convidei dessa temporada. E foi a pessoa que de cara falou assim, não topo, que dia, só me fala, vambora. E é isso aí. Não tem a menor condição de recusar, né? Menor condição de recusar. Pois é. E menor condição de deixar de ter você aqui. Eu agradeço porque acho que nosso encontro foi lá na PUC, né? Sim. Quando eu dei aula. Uhum. E inclusive eu tô naquela disciplina agora como titular, né? Uau! E aí trabalhando essa discussão que já
é a minha história, né? Assim, que já é caminho de vida e de profissão. Ai, que bom. E acho muito bom, porque, né, poder falar aqui de um tema que é necessário, muito caro a todos nós, importante, né, de ser colocado na mesa, na roda, onde a gente estiver e tocar nas feridas, né? Sim, é uma questão que é necessária, mais que Então, necessária. não tinha como recusar seu convite. Ai, que bom, fico feliz. Antes da gente fazer a introdução ao tema, eu vou pedir para você se apresentar, falar da sua vivência, da sua formação e falar pra gente também qual que foi a sua maior e melhor experiência musical e por que foi a Beyoncé. Antes de você falar, eu vi que você aumentou o volume dele, ele tá distante do microfone? Pode ser daqui, Ou então você pode melhor? puxar. Não, você Assim? pode Ok. puxar ele pra você. Perfeito. Bom, eu adoro música, né? Então, Ah. vou dizer que a melhor experiência são os festivais. Ai, né? eu também sou piolinho de festival, né? Tanto que a gente vai nos mesmos e a gente não se encontra. Exato, é porque é bafão, né? É muita gente, né? Pelo amor de Deus, É como muita pode? gente. Sempre. Eu sou filho de Siqueira, psicólogo, psicanalista, doutor em psicologia pela UFMG. Tenho consultório, né? Sou professor e atendo em consultório. Trabalhei muitos anos em política pública, então é por causa disso que a minha experiência, um pouco do que eu vou contar aqui, que me levou a escrever uma tese sobre o racismo. Uau. Uma longa trajetória. E tem alguma dessas dos festivais de músicas que você pode elencar pra gente? Que tenha sido assim, uma que, nossa, esse dia foi... Esse dia, eu acho que o sensacional do ano passado, pra mim, foi o... Algum show em marco. específico ou não? A Olodum. Ai, Faz sim. o corpo tremer, né? Nossa, eu estava lá e fiquei até o final. Amo, eu também. O que acontece, né, com aquilo ali? Eu tenho muita vontade de ver o Olodum na Bahia mesmo, assim. Porque as pessoas falam que chega a ser uma experiência quase que espiritual. E esse ano também, né, pra mim, de novo, foi Alessi Brandão. Ai, gente, tem que aproveitar esse pessoal mesmo, né? Exatamente, né? Nossa, foi incrível. Incrível. Como que pode, né, uma senhorinha tão daquele tamanho, chega e ela tem aquele poder, assim, uma conexão com o público. Faz o corpo da gente vibrar. E eu acho que ela também foi uma das deputadas que mais tinha projetos de leis aprovados, né? Apresentados e aprovados também. Pois eu nem sabia desse engajamento dela político. Também pra mim não. era só uma questão mesmo assim, mais voltada pro samba, que também não deixa de ser um engajamento político, né? Muito Convenhamos, grande, né? muito grande. O barato desses festivais, né, é o encontro, né, da diversidade. Então, pra gente que discute, que trata dessas temáticas, que enfrenta, né, a questão da diferença, então chegar nesses espaços e perceber, a gente topar com a diferença de uma maneira que descontraída, né, assim, todo leve, mundo né, leve, e que consiga realmente aproveitar. Exatamente. Foi até bom você ter tocado nesse assunto, porque eu acho válido eu fazer um apelo aqui também. Câmera 1, corta pra mim, por favor, se já não estiver em mim. Prefeitura de Belo Horizonte, Ministério Público de Minas Gerais, sobretudo também, né, o MPBH, autoridades que são responsáveis por fiscalizar, autorizar demandas de movimentos culturais, não só festivais, movimentos culturais como um todo. Parem de tentar sabotar os projetos que acontecem, sobretudo os de Belo Horizonte. Minas, gente, é um berço de cultura. Já dizia Paula Fernandes, celeiro da arte. Mas não gosto muito não, porque dá muita conexão com questões bovinas. E aí, o que acontece? Parem de tentar sabotar. Não tem porquê eventos não acontecer em espaços que são grandes, tem uma infraestrutura que consegue receber pessoas. Mas é porque os moradores, que essas pessoas foram para esses lugares sabendo das condições dos lugares onde elas estavam morando. Inclusive, a especulação imobiliária aumentou por conta desses locais em que acontecia um evento, seja um evento de futebol, seja um evento que foi um espaço em que foi ressignificado, como é a questão do parque ecológico aqui em Belo Horizonte, né, que antes era um aterro, e foi transformado. Esses espaços precisam ser ocupados. O Parque Municipal, assim como vários outros, em qualquer outra cidade, se você for alguma autoridade, alguma pessoa envolvida com questão cultural no seu município, no lugar onde você mora, no lugar onde você atua, por favor, gente, engajem isso, não é sabotar, gera emprego, gera renda, gera movimentação, a cidade ganha muito mais. Eu atribuo muito essa questão dos festivais, por exemplo, a uma produtora daqui de BH que chama Macaco, que é a produtora do Sarará, que foi quem trouxe essa cultura dos festivais de volta. Eu tenho acompanhado
eu sou suspeito para poder falar deles, não ganho nada com isso, não tem público, não tem patrocínio deles aqui. Compro todos os meus ingressos para poder ir em todo e qualquer evento que eles façam, justamente porque eles trouxeram essa cultura do festival para Belo Horizonte e foram eles que implementaram a questão de colocar um intérprete de Libras, que é o que eu sou doido para poder fazer aqui no Menor Condição, e eu ainda não tive condição de fazer isso, no palco para que fosse mais acessível. Maravilhoso. Pensa. E a gente começa falando de música, festival, que é uma coisa, quer dizer, não é da minha área profissional, né, da nossa vida. Mas é do que você consome. Mas a gente fala do direito à cidade. E aí a gente já toca num ponto que é a minha discussão sobre a questão do racismo, que é o privilégio, né? Assim, exatamente. A gente quer uma cidade para todo mundo, mas na hora que a gente divide e compartilha, não, aqui não. Pensa. Então vocês não podem vir para cá, não é? Mas eu acho que é porque eles descobriram que foi uma forte concentração política, de conscientização, sabe? Porque no ano passado foi um ano muito decisivo e a gente viu o movimento político que aconteceu, sobretudo nos festivais. Exatamente. Então agora que eles viram, tipo, eles realmente têm uma força potente ali, eu acho que eles estão tentando meio que cortar esses lugares, sabe? Mas é curioso porque são nesses lugares, né? Quando você vê que as coisas podem acontecer longe da periferia, ou longe do centro, né, que vai para a periferia, não tem problema. Mas eu acho que reproduz uma lógica que é inerente à própria construção da cidade de Belo Horizonte, né? Que quando a capital é trazida para cá e se constrói uma cidade que é uma cidade planejada, que é integrada dentro dos limites da contorno, o que está fora é periférico. Então manda a pobreza para lá, manda o povo pobre, preto, pobre, o operariado para fora. Que reproduz a mesma coisa, né? Quando a gente está falando de festivais na região da Pampulha, na região do Mangabeira, quer dizer, Zona Sul. Quer dizer, a gente não quer isso aqui. Né? Então, que democracia, que cidade é essa quando a gente fala de democracia e do direito à cidade para todo mundo? Então, pode ser lá em Santa Luzia, porque aí não incomoda, pode ser em Betim, é longe da gente. Então, é a lógica segregatória, inclusive, daquilo que o Christian Dunker fala no livro dele, Mal-Estar, Sofrimento e Sintoma, quando ele discute a questão da lógica dos condomínios, né? Então a gente já entra na segregação, né? Para mostrar como que a cidade segrega, né? Então a gente põe tudo debaixo do tapete e manda para longe, não quero aqui. Com essa discussão jeito. De que perturba. Porque essa questão ali na Pampulha mesmo, né? 2 dias antes quase cancelaram a licença. Pensa, gente. Não, e é um festival super preocupado com questões ecológicas, inclusive, super consciente, super organizado. Exatamente. Nossa, enfim, fica aqui esse meu apelo. E isso nos atinge. Agora, você imagina a quem, né? Se nós somos atingidos, pensa bem, né? Outras pessoas. Exatamente. Que não, na verdade não tem nem acesso, né? Que não podem chegar nesses espaços. Não consegue ter acesso a chegar, exatamente isso que você disse, ter acesso a esses lugares. Fídias, sua tese. Minha tese, eu acho que ela é um processo, né? Ela é totalmente consequência do meu percurso profissional. Fala o título dela pra gente. O Genocídio da Juventude Negra e as Trilhas do Gozo Racista. E o que te levou a fazer? Não, é longo, mas é porque, né? O estudo é também muito profundo e necessário. E o que te levou a fazer essa pesquisa e escrever uma tese a respeito disso? Bom, primeiro é isso, né? Meu percurso ainda na graduação, né? Eu começo a fazer um estágio num presídio. Quando eu me deparo com a população carcerária, né? Aquilo muda. Eu falo que o dia que a porta trancou, né, atrás de mim, que eu fiquei você passa daquelas portas de aço super, tipo de cofre, né, de forte. Então, para passar de uma ala para outra, quando eu entro no primeiro dia, eu fico trancado numa salinha assim de um por um, porque tinha que passar por uma porta e alguém abrir, e eu tô ali como psicólogo para escutar, né, pessoas que estavam cumprindo pena. E ali você começa a perceber e a descobrir que essas pessoas tinham muito mais a dizer do crime delas, né? Então, foi uma experiência que durou 2 anos. Nossa, é um tempo. E aí, ali eu começo a pensar nesse sistema do que é uma sociedade que produz criminosos e que, né, para onde que eles vão, e a gente vai estudar e... Enfim, quando eu termino a minha graduação com essa experiência, eu
vou trabalhar num programa que estava começando em Belo Horizonte, depois em Minas Gerais, que é o programa Fica Vivo. Né, eu participei, foi o privilégio de participar da implementação e da criação de uma metodologia de prevenção à criminalidade juvenil. Com o Alessandro. Com o Alessandro. Com o Alessandro Santos, que também tem um episódio dele aqui, não deixe de assistir. Alessandro, além de ter sido, né, conheci o Alessandro lá e é um grande amigo, né, e a gente de lá para cá. Na verdade, eu conheci o Alessandro lá no presídio, então nossa amizade começou na cadeia. Ai, que a gente começou a fazer estágio junto. Gente, mas o Alessandro é psicólogo, tá? Só pra Exatamente, deixar aqui claro. É psicólogo, um grande amigo e a gente trabalha junto há muito tempo. Literalmente chave de cadeia, né? Chave de cadeia. Entendi. Né? Eu tenho uma patota, né, que quando eu apresento em algumas situações eu falo assim, a gente ficou amigo na cadeia. A gente se conheceu na cadeia. Nós éramos 5 e aí nós íamos, porque não era em Belo Horizonte, né? Então todo sábado a gente saía cedo daqui para atender de 8 às 2 da tarde. Cada um tinha uma média de 8, 10 pessoas para atender. E aí a gente voltava, que bom, né? Começamos falando de música, a gente voltava cantando, brincando de qual é a música no carro para aliviar a tensão daquilo. Imagina. Né? Depois de um dia, todo sábado, isso durou 2 anos e meio. E aí, quando eu me formei, eu entrei, né, na implementação dessa política e fui trabalhar na periferia, né? Fui conhecer o dia a dia, a realidade periférica de Belo Horizonte. E até então eu nunca tinha pisado numa favela. Não por uma questão de privilégio de financeiro, econômico, né? Mas não por fazia contexto, parte da sua realidade social. Né? Assim, e aí aquilo me descortinou um outro mundo. Né? Assim, encontrar com os jovens na boca de fumo, os meninos na biqueira, né? Tá ali vendendo, mas ali aquilo constituía de repente virava um atendimento. Né? Você fazia uma intervenção. Uau. Rola transferência, né? E aquilo tudo, assim, de repente você está andando. Então eu bati muita perna nessas favelas, nos aglomerados e na periferia de Belo Horizonte, né? Eu fiquei quase 11 anos trabalhando nisso, né? Nessa política entre técnico, gestor, coordenador, né? Cheguei a coordenador do programa. E deixei, né, um monte de gente aí de laços que eu fiz pela cidade, com lideranças comunitárias, né, assim, vi muito jovem morrer, né? Nossa. Então, essa discussão, né, do genocídio da juventude negra, pobre, preta, favelada, que forma, né, as estatísticas do nosso país, que são números de guerra, né, Lua? São números, literalmente. A gente perde quase 50 mil pessoas jovens nesse país por ano, né? Pretos, em sua maioria, né? Essa é uma questão. Então, depois de um tempo, né, eu senti que eu tinha muita prática e eu sentia falta de teorizar, de fazer alguma coisa com isso, né? Aí eu fui para academia, fazer mestrado, né? Então comecei a estudar a relação de segregação e violência, né? Aprendendo com essa garotada, né? Por que esses espaços da cidade não são para eles também? Porque o que resta para eles? A cadeia, como eles mesmos dizem, né? O destino são 3 Cs. Cadeira de roda, caixão ou cadeia. Meu Deus. Você nunca ouviu falar? Não. Os adolescentes com trajetória de criminalização, com experiências pelo sistema prisional, né, o socioeducativo, com experiência de crime, né, de envolvimento em alguma situação, ato infracional, quando a gente conversa, quando a gente atende, você pergunta sobre vida, né, perspectivas, e fala assim, olha, a gente percebe 3 coisas. Nosso lema são os 3 Cs, que é isso aí, né? Cadeia, caixão, cadeira de roda. É muito restrito, né? E é um destino para o pior, né? Ou então quando eles dizem que, né, uma questão com a temporalidade, assim, se eu morrer amanhã faz 2 dias, se eu morrer hoje amanhã faz 2 dias, né? E a gente sabe que tem uma população aí, né, numa faixa etária de 12, 14 a 29 anos que compreende o público, né, que faz essa estatística de violência e criminalidade, de letalidade juvenil hoje. Sem contar que a gente vê
inúmeras situações mudando, né? O aliciamento hoje pelo tráfico, né? A gente já fala, por exemplo, tem uma amiga, Cristiane Matuzinho, que está coordenando uma pesquisa aqui em que está se tratando do trabalho infantil no tráfico, né? E agora também tem uma nova vertente que é o pentecostalismo no meio dessa questão do tráfico, né? Em que eles têm usado a questão da religião protestante como escudo para poder praticar, além da intolerância religiosa, as práticas do tráfico por entre o meio da religião, né? Aí tem uma particularidade da religião, eu acho que tem os usos, né, que se faz, né? Eu já vi também o contrário, né? Assim, tem uma questão da religião, aí eu não vou dizer especificamente de alguma, mas mas eu acho que os evangélicos e os neopentecostais, eles têm um acesso e eles chegam onde às vezes a política pública não chega. Entendi. Onde a polícia não chega. Entendi. Né? Então, assim, mas aí a gente tem que pensar no particularismo ali do caso a caso, que às vezes para uns servem como solução, mas a gente não pode universalizar, né? Não se generaliza. Então, eu acho que isso aí que você está falando é importante, pode ser que o uso, né, como tem de outras formas, né? Mas também tem alguns momentos que para alguns sujeitos pode ser uma saída. Uau! Eu vi isso, né, com alguns adolescentes, assim como a paternidade é também uma construção de uma saída para alguns, né, alguns adolescentes que costumam inclusive ter o lugar da paternidade como uma forma de saída. E não necessariamente também consanguíneo, né? No sentido de ser genitor. Pode ser, por exemplo, de um irmão mais velho que se coloca no lugar de pai dos mais novos. Também, né? Aí tem uma outra discussão, né? Que isso pode ser tanto saída como pode ser entrada. Ah, entendi. Né? Mas quando um adolescente, às vezes, se depara com a gravidez na adolescência, né, da parceira dele, da namorada dele, a paternidade pode ser para ele uma função, inclusive, pode ter uma função, inclusive, de saída do tráfico, da criminalidade. Entendi. Né? Ou não. Mas para alguns tem. Da mesma forma que ocupar esse lugar que eles falam, né, de arrimo de família, tanto determina uma entrada, porque... talvez na fantasia dele ele tem que salvar aquela família, a mãe, né, o pai foi embora, tem toda uma história ali né, as coisas vão se reproduzindo, e que isso produz um curto-circuito, né, na vivência adolescente inclusive. A gente vê que de repente ali, né, com 12, 13 anos o rapazinho rompe, né, com os laços ali, faz uma entrada. E porque ele tem que levar dinheiro para dentro de casa, o pai foi embora, ele vai tentando cobrir essas ausências, né? Tamponando, né? Tamponando. Né? E aí, né, assim, eu vi muito isso, né? E sempre ficava me indagando essa questão, né? Por que era essa parcela? Por que acontece isso, né? Assim, mas eu não tinha me dado conta ainda da conexão que eu fiz com a minha tese, que é buscar as correlações, né, dessa morte, dessa violência, dessa letalidade que recai sobre os corpos negros com a herança traumática escravagista. Esse foi o pulo do gato na minha tese. Pois é, aí entra uma outra situação que eu acho que você deve ter sido muito questionado. Eu vou fazer uma pergunta que é de base de senso comum. Acho que você já até imagina qual seja. O que leva... Porque para você que não está nos assistindo, está só nos ouvindo, eu não sei qual foi a imagem que você criou. Até mesmo porque ele não fez a autodescrição. Então, eu não sei qual foi a imagem que você criou na sua cabeça de Fídia Siqueira. Para você que está nos assistindo, é meio óbvio, né? Você se declara... branco. Ponto. Foi questionado sobre isso, primeiro, sobre o que as pessoas entendem. E aqui, já vou fazer uma conexão. Se você, na primeira temporada, não assistiu o episódio com o Pablo Moreno, que fala sobre interseccionalidade. Se você não assistiu o episódio com Renata Salvador, que fala sobre educação e todos os seus recortes também raciais e de classe. Se você não assistiu o episódio com Arthur Bugre, que fala além da questão cis dentro da organização e os impactos também que a questão racial gera, né, e causa, não só nas outras pessoas, mas também nas instituições sociais, assista. E também o episódio com a Dalila,
que falou sobre reputações do anonimato à fama, principalmente fazendo sobre os estudos dela do mestrado, que foi com base na Thaís Araújo, e de doutorado, que tem sido da Ludmilla. Assista, vou deixar aqui como referência esses episódios, porque são episódios muito potentes. Obviamente, não estou, né, reduzindo aqui o nosso, porque aqui também tem uma potência incrível, mas é para poder contextualizar você que não está familiarizado tanto com termos, né, ou com os componentes que compõem essa questão, sobretudo racial, é também um caminho para você poder se inteirar também sobre tudo que está sendo abordado aqui hoje. Para mim é uma posição confortável, porque eu consigo fazer uma pergunta, porque na minha cabeça eu já tenho todo essa linearidade de raciocínio construída, né? Esse letramento racial. Sim, sim. Mas eu acho importante a gente fazer essa discussão aqui para poder literalmente esclarecer algumas coisas que saem em senso comum sobre o que as pessoas entendem como lugar de fala, sobre o que as pessoas entendem do que pode e do que não pode ser dito, do que pode ou não pode ser abordado. E é bom também que a gente tenha um parâmetro não necessariamente de comparação, mas de pontos de vista sobre a história contada por pessoas pretas e a percepção de uma pessoa que se declara branca. E é fundamental, né? Porque poder situar esse lugar de fala, dizer também um pouco dos contrastes, das contradições que não atravessam só o contexto, quer dizer, né, quem é branco também, aí eu vou te dizer, né, a minha família materna, né, os meus avós eram proprietários de terras, meu avô tinha muitas terras, né, e o meu pai, a família dele é negra, né, mas a experiência da negação da racialidade ali sempre esteve muito presente. Né? Então, quando isso junta, isso não deixa de nos atravessar. Mas a questão racial ainda há muito, né, a gente a avançar e a discutir, e aí eu digo a partir dos meus estudos, assim, como que essa questão que tem um autor muito bacana da América Central, né, parece que é da Martinica, Charles-Aimé Nicolas, e ele fala do pensamento racializado, né? A gente nasce imerso nessa ideia de uma racialidade da branquitude, né, que se pretende universal. Eu só comecei a me pensar como branco quando eu comecei a discutir essas questões do racismo, embora eu sempre convivi com pessoas pretas, né? E não vou aqui dizer uma coisa que eu critico muito quando alguém vem falar comigo assim, eu não sou racista não, eu tenho até um amigo preto, né? Eu abomino isso. É a fala que mais se repete. Não sou homofóbico não, eu tenho até amigos gay. Tem até amigos que são, tratam igual gente, né? Inclusive. É bem assim. Mas é porque a história é outra, assim, e aí eu vou dizer, né, em termos de privilégio, na minha família, a gente teve o privilégio de estudar, né, ter acesso a uma boa formação, e a minha mãe, ela sempre marcou muito pra gente, assim, de como que a gente deveria lidar com a diferença. Uau. Né, assim, sempre foi muito respeitosa. Que referência de criação. Eu agradeço muito a eles, né, assim. Então, eu não pretendia fazer nada no sentido de vir a produzir, né, e sempre com esse cuidado que eu sempre digo e não tem problema nenhum, porque eu acho que a gente tem que discutir e inclusive romper aí um ponto importante, porque as pessoas acham que o racismo é um problema de preto. Esse é o intuito da minha pergunta justamente para poder esclarecer isso aqui. Né? Que eu ia continuar a falar o que leva uma pessoa não preta, porque se você não se declarasse branco, eu só ia fazer esse recorte aqui. A escrever, né, sobre pessoas e também parar para poder analisar, porque geralmente é o que acontece, e aqui eu já falei também em relação a outras, em outros episódios também, porque é o tipo de situação que as pessoas não param, às vezes não se reconhecem. Eu, por exemplo, que já falei, né, que me declaro pardo para documentos, mas me reconheço como uma pessoa preta, e entra toda uma questão de colorismo que eu acho interessante eu abordar em um outro episódio, porque a gente pode fugir muito aqui do que é o tema central, que é a tese do Fidias, né, que tem aquela questão do One Drop Rule. E aí eu deixo essa explicação a respeito disso para um outro momento.
de se reconhecer dentro dessa situação, dentro desse contexto. Então, assim, é bom porque as pessoas costumam binarizar muito, né? Sim. E aí elas criam uma paleta de cores na cabeça delas, que vai de algum lugar, e no critério delas, elas chegam e falam assim, não, esse aqui é branco, esse aqui é preto, esse aqui, não sei. E aí acaba que os assuntos que realmente permeiam isso e que podem, de fato, explicar e trazer a consciência para as pessoas do que sim, do que não, do que nunca, do que talvez, do que pode ser, do que pode não ser, eles não são abordados. Então, a sua tese vem nesse aspecto. Eu, pelo menos, Luan, né, como já me declarei aqui em vários outros episódios, recebo essa sua tese como um esclarecimento mesmo social, né, uma prestação pública de informação e de serviço público, praticamente. E que a gente tem de colocar essa discussão, né, assim, a Lia Schuckmann, lá em São Paulo, por exemplo, ela tem uma tese que é um livro, né, que é branco, branquíssimo, que ela vai tratar dessa questão, né, assim, o branco, o branquíssimo, né, toda essa questão da discussão racial. E ela é branca, né, então nós temos que sair do que, inclusive, a gente aprendeu com os autores negros, né, que vieram nos falar assim, o problema do racismo não é, isso foi uma questão imposta pela ideologia do branqueamento, pela ideologia da democracia racial. E é curioso, porque não está no livro, a gente vê isso na prática. Como é que a gente vê isso na prática? Um dia uma pessoa virou para mim e falou assim, não tem racismo, não. Os pretos não estão lá no Minas Tênis, eu não vejo preto lá porque eles não querem. Eu falei, é porque eles não querem. Está no Minas Tênis. Dá até uma dó, né? Eu tenho hora que eu penso, o que você faz, Mora? Estão lá, mas não são percebidos, porque são as mulheres faxineiras e os homens segurança, vigilantes, na limpeza, né? Então, quer dizer, mais uma vez cai na questão da invisibilidade, né? Onde são os espaços que eles podem estar? Da subalternidade. Sempre. Né? Então, eu acho que é uma cretinice, e aí é o que eu chamo, na verdade, né, na minha tese, eu formulei uma expressão que é para dizer que o racismo brasileiro é um racismo do tipo cínico. Então eu falei, o racismo brasileiro é um racismo cínico, né? Porque a gente opera com mecanismos psíquicos muito sofisticados, por isso que, né, assim, sou psicanalista e fui entender como que a psicanálise poderia contribuir para a gente pensar a questão do racismo, né? Porque existem mecanismos psíquicos muito sofisticados que a gente opera, que nos permitem negar, né, de uma maneira muito cínica, que é tipo isso, né? Não tem, preto não está em tais lugares, né? Porque eles não querem. Quer dizer, o problema do racismo não é nosso, não, é deles. Então, acho que as pessoas precisam ler mais a Cida Bento, sim, né, a Maria Lúcia da Silva, a Isildinha, o Zé Tiago, a Lélia, né, o Fanon, para entenderem essa problemática. Mas, voltando, antes da tese vinha, né, então estudando a segregação e a violência, porque a minha pergunta era o que é que faz as pessoas cada vez mais se tornarem mais violentas? Né? Por que as pessoas se matam? Né? E então eu fui topando com a questão da segregação. Tem um escritor, né, um filósofo italiano que chama George Agamben, que eu gosto muito, e que ele trouxe, né, ele traz uma discussão sobre a biopolítica a partir de Foucault, né, em que antes o poder soberano decidia quem vivia e quem morria, né? O rei que era, né? Tinha o poder de deixar viver e fazer morrer. Não. E essas lógicas começam a mudar, né? Quando o Agamben traz uma discussão que ele descobre no direito romano, né, antigo, havia uma figura chamada homo sacer, que era o indivíduo, né, que qualquer um que podia decidir quem matasse não era considerado não se considerava que ali houve um crime ou que o sujeito fosse culpado pela morte. Que é o que a Butler discute hoje, que ela vai dizer dos corpos abjetos, né? Então, e hoje a gente tem o conceito de necropolítica do Attila Mbembe, né, no camaronês, que traz essa discussão mais ampliada hoje para mostrar como que o Estado antes decidia quem vivia e quem morria, né? E hoje ele entrega, né, assim, como que as mortes hoje são produzidas,
né? E de uma maneira que o Estado não se responsabilize. Exatamente. Né? Então, é o que se chama de produção de populações que são, né, destinadas à morte. Então, a pandemia foi um exemplo de um grande laboratório no Brasil, né, da necropolítica. Uhum. Os estados de guerra, na medida que os estados dispõem armas, né, fácil acesso às armas, começa-se a eliminar populações num contexto que é isso, os números são números de guerra, mas o Estado ele não é responsabilizado. Inclusive, teve durante o curso, teve... Deixa eu pensar se eu vou ser processado no que eu vou falar aqui. Não, acho que eu não vou ser não. Tá na câmera 1? Tá. Tinha um aluno, eu vou contar isso, não foi na sua aula, foi na aula de uma professora que não tá lá mais. Põe a censura. E aí, você é amigo dela? Não. Graças a Deus. Graças a Deus. Deus é bom o tempo todo. E aí, o que acontece? Tinha um aluno lá que ele era um defensor assíduo, porque ele participava, a foto dele, ele estava no curso de psicologia jurídica. E a foto dele do WhatsApp, assim, do grupo que a gente tinha criado, era ele num clube de tiro. Eu já olhei assim, aí eu fiz amizade com uma das meninas lá mais a fundo, que fazia todos os trabalhos comigo. A gente só meio que se olhou assim numa videochamada e tipo, a gente entendeu o contexto daquilo ali. E aí, em uma determinada discussão que estava acontecendo na aula de uma professora X, ele virou e falou que entendia que precisava sim fazer essa liberação de armas e ele assim criou um discurso tão empoderador, sabe assim, tão aquela coisa tipo, é a segurança que falta na sua vida. E eu fiquei parado assim, escutando aquilo, e ele numa posição tão confortável para poder verbalizar aquilo, e tinham outros profissionais, psis, e aqui quando a gente fala psis é abreviação para psicólogos, psicanalistas, psiquiatras também entram nessa. Só para você que, né, tá me ouvindo ou assistindo, que se até agora não deu like nesse vídeo, não se inscreveu no canal e não avaliou a gente em 5 estrelas, não tem a menor condição de você ainda não ter feito isso, né? E aí ele foi e fez esse discurso empoderador, e tinham outros profissionais psis lá que estudavam e trabalhavam e lidavam com situações de pessoas que tinham sido vítimas de todo esse sistema, de toda essa estruturação de proteção armada, não necessariamente legal, não necessariamente da maneira correta, se é que pode-se dizer isso dessa forma. E ele foi e fez lá o seu discurso caloroso, aquela coisa que você falava, quase batia a palma, assim, sabe? E a gente sabe de um líder, né, na história mundial que teve todo um crescimento com base nessa coisa do discurso caloroso, né? Não vou mencioná-lo aqui pros algoritmos não me sabotarem. E aí eu fui pedir a palavra, que é coisa que eu adoro fazer, né? Na aula. Cheguei lá, levantei a mãozinha lá. Cheguei e falei assim, então, eu só quero deixar aqui registrado que é muito fácil, muito cômodo e muito motivador uma pessoa defender o uso de arma, o uso da bala, quando ela é o atirador em potencial e não quando ela é o alvo em potencial. Deu o mesmo silêncio que deu aqui agora. E aí eu só sei que as aulas seguintes que tiveram os desdobramentos em relação a isso, elas foram tão desgastantes que essa pessoa saiu do curso. Não sei se por mim ou se por qualquer coisa, mas eu sei que eu fui uma pessoa que trouxe esse esclarecimento, porque contra isso não teve argumento. E aí eu acho só importante eu trazer essa fala aqui com base nisso que você trouxe, porque a gente sabe quem são os alvos, né? E a gente sabe quem são os atiradores em potencial. Eu só faria uma correção quando você fala que pediu a palavra. Porque nessas horas a gente tem que tomar a palavra. Aí, ó, tá vendo, gente? Né? Vivendo e aprendendo com Fídia Cigueira, tá vendo? Ó, já vou levar isso pra minha vida. Isso não pode passar. Vai ter hora que eu não vou pedir a palavra, vai ter hora que eu vou tomar a palavra. A gente tem que tomar a palavra. Isso não é uma coisa que pode passar. Né? Não é? Eu acho que isso tudo que a gente viveu, né, nos últimos anos aí com inominável, com inelegível. Inelegível, agora com I, já que é inominável, é inelegível. Eu acho que fica parecendo surpresa, né, mas revelou tanta coisa, inclusive que tem muito psicólogo que
eleitor desse sujeito. Como que pode? Pois é, uma pergunta, né? Tem psicanalista, né? Então, assim, a gente tem que sustentar. Eu sustento meu consultório, né? Eu banco, né? Não falo, que lá não é um lugar para eu falar da minha posição, mas se me perguntar, né? Quem ficar muito curioso e entrar no meu Instagram e pedir para seguir, vai ver. Vai. Não tenho o que esconder. Agora lá, claro que eu não faço... Uma questão de ética profissional. Não vou fazer campanha, não vou falar, mas tem marcações que são impossíveis de deixar, né? Assim, no contexto... Porque eu acho que é perigoso. Muito. Acho que é muito perigoso, né? Tanto para o momento que a gente vive, para o mundo que a gente vive, quanto para o mundo que a gente vai deixar. Para quem está vindo aí. Né? A gente achou que já tinha avançado com as conquistas e que estava tudo muito bom. Foi a pergunta que eu fiz para Andréia Santos aqui. Eu virei para ela e falei... ela veio aqui? Veio, foi assim... você conhece, né? Você a gente sabe. Tá dando aula junto agora. Pois é, então. E aí eu falei com ela, inclusive, que você viria. Ela tá assim... Ela teve a mesma reação que você. Ele vai vir. Eu falei, vai estar aqui comigo. E aí foi a pergunta que eu fiz para ela, assim, sabe? Tipo, o que aconteceu? A gente falhou como sociedade, a gente falhou como pessoa, a gente deu errado. E ela categoricamente me soltou um grande sonoro não. Então eu tô me apegando à visão e aos estudos sociológicos de Andréia, sabe? E aí, enfim, mas que revelou muita coisa e eu não sei ainda os desdobramentos disso, não só nas outras pessoas, mas principalmente em mim, sabe? E com todas essas outras interseccionalidades que me atravessam, né? Sobre questão racial, sobre questão de orientação sexual, sobre questão de classe, enfim. Não só a mim, como a todas as outras pessoas e aos meus pares. E eu acho que nos atravessa quando a gente pensa no outro, né? Na alteridade, na diferença, né? Então, assim, e eu escrevo a minha tese no meio desse fervo, né? Começo a fazer o doutorado. Não tinha pra onde você fugir então, não né? Tinha porque onde tudo fugir. Era âmbito de pesquisa. Não, e olha só meu período, né? O mestrado coincidiu o mestrado coincidiu com o golpe, né? A sua tese de mestrado foi sobre... A minha dissertação de mestrado foi sobre segregação e violência. E eu estava escrevendo no momento do golpe. Nossa. Então você imagina que tristeza, né? Estudando e vendo as coisas acontecendo na rua e lá em Brasília, né? E aí, no meio disso, na sequência, emendo o doutorado e aí vou fazer essa discussão, né? E aí vem tudo isso que começa a descer lá, o país descendo ladeira abaixo, né? Em relação a isso tudo que a gente viveu aí. Nossa, e aí vem a pandemia, né? Para piorar, no último ano, na hora que eu tive que, né, botar a mão na massa para escrever, vem a pandemia, deu tranca, né? Não tinha para onde você fugir, não né? Tinha como fugir, não. Porque tudo era escola. Tudo era prestando atenção em tudo, né? Vendo tudo acontecendo e encabeçando essa discussão. Né? Então, assim, o genocídio da juventude negra foi um objeto de estudo meu, assim, objeto no sentido epistemológico, né? No sentido de que você pega o dado, ele é evidente, ele é real, ele é concreto, são tantas mil pessoas, né? Que formam a população carcerária, são tantas mil pessoas que morrem por ano, na faixa etária tal, sexo masculino, pretas, em situações de criminalização. Então, a partir daí eu começo a me perguntar qual a relação que havia com a herança traumática escravagista. Né? Como havia um lapso de temporalidade muito grande, eu tive que inventar, né? Como é que eu ia retornar? E é muito difícil, né? Que a gente às vezes esquece que tem que estudar história, né? Você vira psicanalista, você não tem que estudar história, geografia, política. Pelo contrário, né? Essa retomada aí de um percurso histórico me fez investigar, ler, buscar fios de conexão que permitissem pensar. Então comecei ali vendo como é que se deu o processo de dominação, né? Do colonialismo e da escravização. Né? Quais as estratégias que estavam ali aplicadas e aí, né, eu digo que o racismo foi é uma tecnologia, né, é uma técnica, ele não é uma coisa que surgiu do nada, né, ele foi pensado como estratégia de dominação europeia. Então, a partir dali se percebe que você inverte uma lógica e faz com que o outro
se sinta, né, desconsiderado, né, anulado, com mecanismos do tipo objetificação, animalização, destruição. E as estratégias foram muitas, assim, de misturar os povos pessoas de diferentes tribos, de línguas, né, como estratégia de neutralização. A famosa passagem pelo portal do esquecimento lá na África, né, quando as pessoas eram aprisionadas e iam embarcar nos navios, e elas tinham que passar por esse portal como uma estratégia, uma tática mesmo de tipo assim, você vai esquecer a sua história. Né? Meu Deus. Isso tudo foi... né? Eu comecei a ler sobre isso. Quando você tem um atlas muito bacana no sentido de ser material, né? O material de trabalho, que é rico, não o objeto de estudo não, dele. Não, o que tem lá é horrível, né? Quando a gente pensa assim, dados e tudo. É um atlas de 2 autores americanos e que fizeram uma longa pesquisa, inclusive esse atlas ele está disponível digitalmente na internet, que é o Atlas da Escravidão, porque ele é um mapa, ele mapeia as escravidões antigas, modernas e contemporâneas, né? Então, assim, o que a gente chama, né, a modernidade surge com isso, né? Colonização e escravização. Então, o que começa a acontecer aí é uma tentativa de imposição de um universal da branquitude, né? Isso tem consequências psíquicas devastadoras, né? Isso implica, né, numa transmissão transgeracional traumática. Então, quando a gente vai falar aí do trauma na psicanálise, na psicologia, o que a gente pode dizer que há uma transmissão traumática, né? Assim, tem uma herança traumática. Porque, inclusive, assim, essas pessoas perdem. A Grada Quilomba, né, ela fala, os negros não podem reclamar da sua origem, porque como é que você pode saber da sua origem se isso foi apagado, né? O Rio de Janeiro, o Rui Barbosa, na época, mandou queimar a documentação, né, de tudo que era registrado a respeito dessas pessoas que chegavam aqui, que é os ancestrais, né? Toda a questão da ancestralidade, de registro, de história, né? Isso tudo foi apagado. Então, esses mecanismos que acontecem, assassinatos, e vamos de supermercado que não se responsabiliza, de segurança, de bala perdida que sempre consegue encontrar um corpo preto, ele não é de agora. Não é de agora. E ele é intencional. Ele é calculado. Ele é calculado. Claro. Porque essa construção... ela visa, né? Ela tem objetivos, assim. Mais ou menos aquela coisa que se pretendia, né? Assim, aproximar o máximo, né? Assim, do que eu acho que a escravização mostrou, assim, o quanto que a redução do humano ao inumano, né? O máximo do inumano que se pode chegar. Né? Só que depois essa galera toda, né? Começa a entender que eles não queriam ter nada com isso. O nosso país, ele não é solidário, não foi, né, dessas questões pós-abolição. Né, assim, as pessoas foram entregues à própria sorte, deixadas à própria sorte. As pessoas têm essa visão de que a princesa Isabel foi uma... Nossa, essa ideia, né, de que foi uma assinatura lá, claro que não, né, esses processos começaram há muito tempo e obviamente que o Estado se esquivou de toda a responsabilidade, né, assim, e com essas construções... Estranho que você falando isso do passado me remete tão uma coisa do presente, por que será? Não tá tão longe assim, não. Estranho, né? Parece que o Estado ainda continua tendo esse tipo de prática. Total. Nossa, e agora com isso que a gente está discutindo. Familiar, não sei porquê. Mas quando a gente fala dessa questão do genocídio, quando a gente fala da violência, das mortes e de tudo que acontece nessa sociedade, né, e quem que responde? Quem reclama, como a Butter fala, né, assim, quem reclama por essas vidas? Pelas intervenções que você foi fazendo durante o seu estudo, eu estou fazendo cortes assim, de tempo justamente para poder costurar o que você viu do passado com a questão da atual. Né, pelas suas caminhadas, pelas suas peregrinações, intervenções, tinha algum ponto
no que diz respeito à questão psicológica, sentimental, afetiva, emocional desses jovens com quem você conseguiu ter essas trocas, que era mais recorrente? Você conseguiu perceber algum padrão de repetição talvez dessa transmissão geracional que você falou sobre a questão do trauma? Tinha alguma questão ligada à autoestima? Tinha alguma questão ligada ao reconhecimento ou não da capacidade que essas pessoas tinham? Tinha algum assim que você pode... O que fica muito evidente, né, como que os efeitos do racismo operaram, né, foram tão eficientes, né, assim, que repercutem na menos-valia, né? Quando alguém diz que se eu morrer hoje, amanhã faz 2 dias, quer dizer, eu não conto, eu não faço diferença nesse mundo, né? O que está reservado para mim? O pior: cadeia, caixão ou cadeira de rodas. Qual que é a perspectiva de futuro? Não tem, né? Não tem. E se não tem perspectiva, não consegue nem criar uma expectativa em relação a alguma coisa. Exatamente, né? Então, eu acho que isso é de longa data, assim, né? Como que se transmite, né? Assim, como que se transmite a linha de transmissão de afiliação? A Cida Bento, no livro dela do Pacto da Branquitude, né? Eu segurei pra não falar, porque eu acho que eu falo dele demais aqui. Aí fica parecendo aquela pessoa que só tem referência de um livro só, e aí eu fiquei aqui, ó. Mas eu chorei quando eu li aquela introdução que ela fala do filho dela voltando para a escola, da escola, e o comentário de um colega branco, né, sobre um menino preto que lavava carro. E ela começa dizendo justamente do que se transmite, da vergonha da origem. Sim. Né? Da vergonha de ser preto. Sim. Remete à escravidão, né? Então, o orgulho da história, né? Dessa construção aí como ser humano, como família, como sociedade, que para muitas dessas pessoas, né, tem que ser reconstruída, e para alguns nem vai ser reconstruído. Porque não construiu, né? Porque não construiu, né? Então, quando a gente fala dessa... É muito devastador, eu penso, do ponto de vista psíquico, né? Assim, quando se apaga uma história, uma memória, né? Um traço daquilo que se transmite, né? Da sua origem, você vai reconstruir a partir do quê? E vai criar também identidade a partir do quê, né? Porque... Esse é o outro ponto também, né? Que a gente tem ouvido muito aí, inclusive essa coisa de não querer discutir isso por achar que é um problema de identitarismo, né? Identidade, como é que a gente vive sem identidade? Assim, e eu percebo, mais uma vez, ainda inclusive fazendo referência ao que a gente estava discutindo no início, é que eu acho que essa crítica que vem sobre questões, né, entre aspas, identitárias, veio na primeira temporada, veio uma convidada que é a Fatine. Ela nem gosta de usar muito essa fala esse termo de pautas identitárias, porque ela acha que teve meio que um esvaziamento dela, sabe? Mas aí fui pensar também, pesquisar um pouco. Esse esvaziamento vem geralmente por pessoas brancas que discutem e invalidam isso. Inclusive, exatamente. A Grada Quilomba tem um artigo que ela fala sobre isso. Que ela fala, as lutas e as causas, elas vão sobretudo se validar pela fala. Então, se chega alguém e fala que é mimimi e tenta reduzir, como é que você vai criar algo em cima daquilo? Sabe? Como é que você vai de fato criar uma identidade em cima de algo que vem uma outra pessoa e invalida, falando que não? Né? É bem... Eu acho que, né, é preciso ir além dessa questão de achar que pauta identitária, que ela não tem importância. Ela tem importância. Nós estamos falando de contextos, né, e de situações que precisam ser problematizadas e colocadas na pauta e tratadas, enfrentadas, né? A gente se esquiva, assim como a gente faz com a questão do racismo, né? Quando você fala, isso é problema de identitário, isso é problema de gênero, né? Então, assim, então não é problema? Ou vai cair no ponto que vai ficar, quem é que vai resolver? Quem é que vai discutir? Por que não? Né? Então, inclusive porque... Quando a gente traz essa questão do racismo, isso sempre foi colocado, né, como um problema, assim, que é dos pretos, não é de quem causou, de quem produziu, né? Então,
tem tanta coisa debaixo desse tapete, né? Assim, essa maneira aí do Estado, inclusive, de virar as costas para os problemas, para as questões que ele produziu, porque a gente está aí enquanto sociedade, e eu acho que a gente, né, assim, esse susto que a gente levou foi porque houve, durante esse período, uma coisa assim, a diferença não cabe aqui. Exatamente. A minoria tem que se encurvar à maioria. Né? Não, essa fala minha que agora, ela não é pessoal. Estou repetindo uma fala que foi dita durante o momento de posse de governo. Não existe isso de minoria ter que se curvar à maioria. Que, na verdade, o que a gente percebe é que o domínio é de uma minoria sobre uma maioria, né? Freud nos ensinou isso com o livro dele, que é o Mal-Estar na Civilização, né? Como que a manipulação, né? Eu concordo com você, não é uma questão de um curvar, mas que a gente sabe que quem tem o poder é uma minoria, né? Que define as coisas, né? Que dita as pautas da economia, das finanças, do mercado, e o entendimento, né, deles de minoria é deturpado, é aquela coisa, né? Vai pro que é conveniente e pro que é conivente, né? Exatamente. Então, quando, né, vamos dizer assim, das pautas importantes e que, na verdade, a gente está falando, né, que quando eles referem-se a minorias, né, é nada mais do que um jogo dessa política de morte. Né? Uma minoria se curvar, vocês estão dizendo assim, isso tem que morrer, isso tem que ser eliminado, isso não é para estar aqui. Tem fuga disso? Tem que sair disso, né? Pois é, mas eu fico pensando porque eu acho que ainda, esses dias, ontem eu encontrei com um amigo, a gente foi tomar café da manhã juntos, e ele tava verbalizando, ele é preto retinto, e ele estava verbalizando para mim como que a ascensão dele em um determinado ambiente organizacional da área de cosméticos, que também já tem aí já as suas particularidades, porque é em sua majoritariamente parte voltada para pessoas brancas, né? É pensada e voltada, estudada para pessoas brancas. E as sabotagens que ele foi sofrendo porque sempre quiseram deixar ele no lugar de subserviência. E é uma pessoa que é extremamente preparada, tem N cursos, N MBAs, acho que talvez esteja se aplicando para mestrado, enfim, uma série de outras qualificações e capacitações também, além também de ter uma proatividade, uma sagacidade de ambiente muito rápida, muito ágil, sabe? E você falando isso agora, né, guardadas as proporções, porque a gente está falando, obviamente, sobre juventude preta, a gente está fazendo um recorte aqui sobre a questão periférica. Nesse contexto, esse meu amigo não está inserido no contexto periférico, mas está inserido no contexto preto. E quando eu olho a visão pelo macro, eu não vejo fuga. Eu não vejo saída, assim. Eu acho que ainda é uma situação que há curtos, miúdos, não sei se dá para chamar de passos, acho que talvez a gente pode falar engatinhadas. A curtas engatinhadas têm tido algumas transformações. Eu não sei se pela sua pesquisa, pelo que você viu, né, dentro desse tempo, você consegue mensurar isso de uma maneira melhor do que eu. Não, eu acho que essas pessoas ainda são exceção, que elas conseguem forjar e forçar uma saída, uma fuga, um escape, né? E a saúde mental vai pro ralo, né? A maioria. Né? O esforço e o desdobramento é muito maior para quem consegue. Você pode, se fosse possível quantificar ou equacionar, eu não sou da área de estatística, nem acho, mas assim, subjetivamente eu nem precisaria, porque a gente sabe que tem um esforço psíquico grande, né? Mas o esforço de uma pessoa como essa, que conseguiu forjar e ultrapassar essa barreira, ele é descomunal. Ele é muito maior do que de uma outra pessoa. Por isso que essa questão da discussão, né, quando a gente diz do letramento, né, como é que a gente se lê, é porque, assim, para o branco está dado de antemão, né? Isso não é uma preocupação. E reconhecer isso também não é tirar o mérito do que também conseguiu. Eu acho importante a gente ressaltar isso, porque quando a gente faz esse convite à reflexão, que eu tenho usado esse termo agora, convite à reflexão.
quando a gente faz esse convite à reflexão para uma pessoa não preta, e aqui vou abrir margem para uma série de outras questões, porque também a gente poderia mencionar aqui, que eu acho também que é uma questão muito invisibilizada, da questão, por exemplo, de povos originários, né? Povos indígenas, para quem não tiver tão familiarizado. Índio não, indígenas. Sobre como, quando a gente faz esse convite à reflexão para pessoas não pretas, eles falam, não, mas eu não tenho nada, pra mim é muito difícil. Pra eu chegar onde eu cheguei, eu tive que trabalhar e suar muito, e que não sei o que, e parará, mas eu não tô tirando mérito disso. Eu não tô falando que foi fácil. Você teve sim as suas dificuldades, mas o que eu quero te convidar a refletir é, se você sendo branca, sendo uma pessoa não preta, eu vou colocar aqui, e aqui não estou fazendo invisibilidade sobre as outras causas de outras etnias aqui, sobretudo de povos originários. Não estou. Aqui o recorte social neste momento, o recorte racial neste momento, é sobre juventude preta. Acho importante deixar isso claro para não sofrer. E com todo respeito, né, a todas as pessoas. Sim. E aí o convite que eu poderia inclusive fazer também, se fosse alguma questão relacionada a povos originários ou qualquer outra raça. Enfim, se para você, sendo essa pessoa que tá nessa configuração social que te privilegiou por muito tempo, não foi fácil, imagina para quem tá fora disso. Pois é. Porque quando a gente coloca esse ponto, né, fala assim, tem pessoas brancas na periferia, na favela, Mas quando a gente põe isso na pauta, a partir do que eu escuto, do que eu vivenciei, do que eu ouço no meu consultório, por exemplo, um branco pobre, ele entra num determinado lugar, a cor dele não está colocada em pauta. Né? Quando a gente escuta, e eu escuto isso, né, as pessoas falam assim, desde entrar em determinadas lojas de departamento, eu escutava os adolescentes dizendo que quando eles chegavam no shopping, eles sacavam, os seguranças ficam conversando por aquele radinho. Eu já falei com a minha irmã estava ali, a gente entrou um dia e olha que eu não sou retinto. E isso vai escalonando, que a gente explicou aqui na questão da interseccionalidade, e falamos também no episódio com a Dalila Musa. A gente tinha entrado numa determinada cidade, dentro de uma farmácia, e ela tava super tranquila lá, olhando as coisas dela e tal, procurando não sei o quê. E eu, de repente, me percebi agitado, sabe? Tipo assim, anda logo, olha logo. E ela olhou pra mim e falou assim, mas por que você tá com pressa? Aí quando eu fui olhar a minha volta, eu percebi que eu tava com pressa porque o segurança não parava de me seguir dentro da loja. Pois é. Não parava. Isso tem autores, né, que chamam de pressuposição de suspeição. A Isildinha, a Maria Lúcia, a Lélia, o povo todo aí que discute Fanon, né? E eu trabalhei isso na minha tese porque alguns autores vieram apontando assim que como que você faz uma associação entre africano igual preto, equivalências, né? Africano igual preto, igual negro, negro igual escravo, escravo igual negro, negro equivalente a todo negro escravo, né? E aí eu na minha tese eu construo uma equivalência mostrando com esses dados, com esse processo de que os números não mentem jamais, as cartas mentem, mas os números não, né? Você vai na cartomante, as cartas dela mentem, mas os números estão aí. Brincadeira, tá, gente? Com todo respeito. Aí depois eu vi as cartomantes as cartomantes vão mandar e-mails xingando os filhos aqui. Então corta aí. Não, mas olha só. Vai consultar com a cartomante, ela fala assim, eu tô vendo aqui, ó, que lá no digital, naquele podcast, você falou isso. Você falou isso da gente, então pode cortar. Volto lá. Os números mostram com muita evidência, né, assim, que essa equivalência levou, e aí foi o que eu coloquei, tá na minha tese, né, assim, tem uma equivalência preto igual criminoso. Exatamente. Né? Então se construiu lá de trás isso. Né? Então quando eu entrevistei um adolescente uma vez para a pesquisa que a gente fazia chamada Adolescências e Leis, é uma pesquisa lá da minha orientadora lá na UFMX na época, e o adolescente fala para mim assim, dentro de uma unidade socioeducativa, né? Ele fala assim, cumprindo uma medida de internação, e ele fala assim, eu entendo que se eu tiver andando na rua à noite, uma mulher branca que estiver vindo na calçada, atravessar a rua, eu falei, como que você entende isso? Aí causou um embaraço, assim, né? Ele fala assim, mas é porque eu sou preto. Eu falei, mas o que tem a ver?
E aí vem esse parâmetro, né? De coisa que você nunca parou pra entendeu? poder pensar e ele te mostrando uma Ele outra mostra realidade isso, toda. né? Ou as pessoas dizem assim, não, eu entro no shopping, eu entro na loja X, né, de perfumaria ou de roupa, essas de departamento, a gente sente a vigilância que atrasa, né? Então, mesmo pensando, né, que não dá para reduzir isso, não é uma questão econômica, né? Eu nunca vi um branco sendo vigiado tão intensamente assim dentro Inclusive, você de tem um visto na espaço desse, internet o meme do Attenzione pickpocket, né? Attenzione borseggiatrici. Pois é. É interessante a gente fazer esse parâmetro ali, porque eu vejo sempre, eu paro, eu tô inclusive para poder fazer um stories falando sobre isso, porque toda vez que eu paro para poder ver os comentários, o fato inclusive de ter virado meme, a maneira como as pessoas têm reagido, remixagem de som, virou funk, virou, né, sobretudo a gente no Brasil, que nós somos a melhor e a pior internet do mundo. Ninguém tira isso de mim. Fonte, vozes da minha cabeça. Nós somos a melhor e a pior internet do mundo. A gente consegue levantar e destruir qualquer pessoa. Exatamente. E eu acho super curioso. Não, interessante não é uma palavra que caiba aqui. Curioso como que a passabilidade dessas pessoas de não serem lidas como suspeitas nunca é levantada nem nos comentários e nem nas brincadeiras que acontecem ao redor de tudo. Porque o que acontece ali é claramente uma questão racial. Sim. Pode ter uma questão ali de classe envolvida, sim, mas a gente tá falando, pra quem não tá familiarizado, pra eu poder contextualizar quem tá me ouvindo ou quem tá me assistindo, na internet há um tempo já tem rolado um meme sobre uma senhora que chama Mônica, que tem 57 anos, que na Itália faz parte de um grupo que é ativista, posso falar assim, contra roubos de batedores de carteira por Itália, e Roma, e Veneza, e outros lugares lá. E aí ela já identificou quem são as pessoas e os métodos que essas pessoas usam para poder furtar turistas, né, distraídos, que estão lá preocupados em tirar suas fotinhas, e ela chega com o celular filmando, assim, na cara da pessoa, e ela grita muito mesmo, assim, Attenzione, pickpocket, attenzione, borseggiatrici. A gente consegue colocar? A gente vai, vou pedir pra produção, pra edição colocar aqui pra vocês entenderem o que é. Coloca aí, por favor. Attenzione borseggiatrici! Attenzione borseggiatrici! Pickpocket! Attenzione borseggiatrici! E aí, todas as pessoas são brancas, então elas nunca são lidas como ladrões ou ladras em potencial. Exatamente. Por que será, né? E aí vai ao encontro também de uma outra coisa que a Dalila trouxe aqui. A Pamela Guimarães, você precisa conhecer Pamela Guimarães, tá? Me apresenta. Pamela Guimarães, ela foi minha professora da disciplina de raça e diversidade em comunicação, diversidade e inclusão lá no IEC. Ela também finalizou o doutorado dela, ela estava dando aula na UFRJ recentemente. E aí, na didática dela, ela explicando, ela falando que a pele, sobretudo a preta, né? Obviamente, ela traz essa questão da insígnia da morte. E aí, como o branco é considerado universalizado, né, que é o que a Dalila trouxe aqui no programa dela de reputações, não levanta suspeitas. E aí eu fico reparando os comentários que giram em torno desse meme, né, que hoje já virou um meme. Essa mulher, ela virou um ícone da internet. Sim. E sobretudo também é validada porque é uma mulher branca denunciando mulher branca, porque se fosse uma pessoa preta gritando sobre isso, talvez não teria a repercussão que tem. Né? Salvo se a pessoa quisesse usar isso como uma plataforma para poder se divulgar, falar assim, olha aqui uma reparação histórica, o que raramente ou nunca acontece. Não. E eu fico observando isso, porque essas pessoas elas não são lidas, e aqui para poder andar na rua, e aí nesse caso, né, fazendo toda a costura do que a gente tem trazido aqui nesse momento, aí vem as reclamações sobre por que as pessoas pretas são lidas como arrogantes, por que pessoas pretas são lidas como agressivas, por que pessoas pretas são lidas como difíceis de tratar, como algo que precisa ser domesticado, domado, porque não vai ter saúde emocional, saúde pessoal, saúde psíquica, saúde psicológica, afetiva, que vá sobreviver numa sociedade que tá o tempo inteiro querendo te aniquilar.
Eu fiquei me perguntando aqui, quando você falava isso, assim, mas então que hora que vai sobrar para as pessoas pretas reagirem se não for agora? Né? Se não tomarem a palavra, né? Ao invés de pedirem. Né? Acho que essa questão da cor da pele, né, ela é um distintivo do racismo brasileiro, né? E esses autores que eu já citei aqui falam disso o tempo todo, né? Assim, a cor da pele ela é tomada como um significante, né? Que é uma marca, né? Que produz uma distinção depreciativa e apontando sempre para o pior, né? Assim, com uma marca da exclusão. A alteridade não serve para, a diferença não serve para compor, ela serve para excluir, para segregar, para matar, né? Então, quando você me pergunta assim, né, como que faz para romper isso, ou em certa medida, como é que se vai além disso, né? Eu acho que aí tem que tocar no outro ponto, que é o privilégio. Né, assim, o privilégio da branquitude. Ser branco por si só já é isso, a marca do privilégio. Né? Quando você não tem que preocupar, você entra num espaço, né? Então é por isso que eu falo, né? Essa leitura, né? Eu fui me dando conta dessas coisas a partir do momento que eu lia e eu aprendia, né? Com esses autores e com as pessoas, né? Que já tinham relatado essas experiências, porque eu falei assim, peraí, eu nunca me preocupei de estar andando no shopping e pensar que nunca me preocupei em ter que atravessar a rua. Né? Mas a gente vê como que isso foi instituído, né? Assim, então a pressuposição da suspeição me levou a essa configuração, né? de verificar com esses dados, né? Que a quinta maior população carcerária do mundo, um país que mata jovens, em que a juventude preta morre assim em números de guerra. Como que você não vai pensar, né, que há uma equivalência entre ser preto e ser criminoso, que equivale, né? Como esse adolescente, para mim, assim, ele ilustrou, né, isso de uma maneira terrível, né? Porque parece que o trem está encarnado, né? Mostra como que o efeito do racismo foi tão eficiente que ele entende. Mas isso não é para ser entendido. Além da menos-valia que você mencionou aqui, que foi talvez eu possa chamar de padrão recorrente, aqui é Luan que está falando, não é Fides. Teve algum outro sintoma, alguma outra, por exemplo, porque me vem à mente, já que essas pessoas não se enxergam como pessoas mesmo, né? E aí eu também faço uma referência histórica que no passado, enquanto mulheres brancas estavam lá reivindicando o direito à voto, as mulheres pretas estavam reivindicando serem reconhecidas como pessoas, né? E não como objetos. E elas reivindicaram e esqueceram das mulheres pretas, né? Não, é isso que eu falei. Tipo, se você lê aquele livro da Angela Davis, né, Gênero, Classe e Raça, ela vai mostrando como que isso aconteceu, que a conquista delas deixou as amigas pretas de lado, né? Total, absolutamente. E é isso que eu falei. Aí as pretas estavam lá reivindicando o direito de serem reconhecidas como pessoas. Não são objeto. Não era nem sujeito, nem cidadão. Aí o que me vem assim, já que a pessoa, né, o indivíduo, e aí, guardadas as proporções também, você falando, né, dessa questão da menos-valia, porque 3 Cs, que eu não sabia. E a questão da menos-valia, me vem uma questão que essa pessoa, ela não se reconhece pessoa, ela não se reconhece indivíduo. E se ela não se reconhece indivíduo, ela não enxerga que existe uma necessidade dela procurar um amparo emocional, um amparo mental. Então, talvez ela não tenha nem noção do que seja saúde mental, né? Saúde emocional. Pois é, eu vou trazer um pequeno fragmento aqui do meu consultório para você ver como é que a coisa é deturpada, né? De um paciente que vivia relatando assim, eu sofri bullying na infância, um paciente negro, né? Eu sofri bullying na infância. Como é que foi isso? E aí a gente deixa, né? A pessoa vai falar um pouco ali, eu falo assim, bullying. Segunda vez, né? Bullying na escola, volta um dia assim, porque quando eu sofri bullying, eu falei assim, mas aquilo não foi bullying. Foi crime. Aquilo foi racismo.
Aí a pessoa quase caiu da cadeira, né? E ela foi se dar conta do que tinha acontecido. Ele não tinha sacado, né? Para você ter uma ideia como que é alienante a experiência, o estado de alienação produzida. Porque bullying é um nome muito atual, né? Para uma coisa também que foi inventada aí para designar uma coisa terrível, né? Algo horroroso que se faz com a diferença, seja raça, cor, gênero, obesidade. Quer dizer, são questões que as pessoas, né, assim, passam a tomar isso não é bullying, não, isso é crime, né? Isso não é brincadeira. Mas nesse momento, quando eu marquei, eu disse racismo, né? Imagina o impacto para essa pessoa na hora que ela ouviu foi isso. muito grande. Eu imagino o impacto. Por isso que assim, né? E aí minha função como analista, entendendo que o psicanalista tem que estar implicado com as questões da sua época, né? E a gente tem um compromisso com a cidadania, né? Não dá para deixar isso passar batido, não. Né? Da gente não falar que é um problema, sim, né? E que tem que ser tratado dentro do espaço, do setting, do tratamento, por causa das consequências. Não tem como. Como que você trata hoje disso e não... Da mesma forma também, quando alguém que se anuncia ali supremacista, né? Racista, não dá para deixar passar. Homofóbico, misógino, porque aí também eu marco, né? Já, em algum momento você tem que falar com o seu paciente, mas você foi machista nessa situação, né? Pois é, eu fico pensando, né? Você foi violento com a sua companheira, né? Como é que você deixa essas coisas passarem? Hoje não dá, né? Não é tomar partido, não é... Claro, se alguém não suportar, talvez não vai ficar, mas assim, eu acho que não dá para deixar passar. Misoginia, transfobia, homofobia, racismo, né? Isso é muito sério por causa das consequências que isso tem. Assim. E a gente vai trabalhando para ver se consegue romper com essas lógicas, né? Porque são lógicas que tendem sempre a predominar. A gente vê aí como que essa luta de forças está aí né? Polarizada quando a gente fala dessas coisas. Tem que romper com isso, né? Isso foi construído há muito tempo. Então, né, essa questão do racismo e essas outras discussões, mas especificamente, então, o racismo, o que eu fui constatando? Né? E aí o período anterior, aí, o período que a gente tem, eu tenho, arrepio até de falar, né, do inelegível, do inesquecível. Nossa. Ele foi propício porque a prática negacionista, né, que emergiu, e talvez isso nos assustou muito, né, assim, como que essa especificidade do negacionismo, tudo pode ser. Um país que já foi referência, principalmente sobre a questão de saúde, vacinação, e de repente emerge essa... né? Aí você nega, a Terra é plana, né? Vacina mata. Até hoje tem gente dizendo... Até hoje, graças a Deus, eu nunca tive o desprazer, ou também a oportunidade, porque eu acho que ia ser muito risível e dar boas gargalhadas, de até hoje ver assim, ó, de perto um terraplanista. Eu não quero ver, não. Até hoje eu não tive. Por isso que eu fico achando que tem hora que eu acho que é um surto coletivo isso, e que talvez eu fico em estado de negação, preferindo acreditar que não existe. Mas existe. Nossa, existe. Agora é muito curioso, né? Porque a gente tem que lembrar do Freud com a psicologia das massas, né? Isso aparece no coletivo e aparece como número de grupo, efeito de grupo, né? Individualmente é uma coisa que você fica ali, e eu acho que isso é que nos assustou muito, porque talvez a gente já convivesse com essas coisas, isso que restava recalcado, esquecido, retorna, né? Ou seja, assim, o trem foi revirado lá dos infernos, assim, né? As coisas até que vieram lá do inferno, tem, né? uma questão racial envolvida, né? Total. Porque não vai ter essa validação e essa aceitabilidade, essa questão de unir em grupos, se não vier de pessoas que sejam brancas. Mas você vê que a questão racial estava em jogo, que o inelegível, o que ele fazia com aquele moço lá, que era um próximo dele lá, que era um homem negro lá, que eu não lembro o nome. Eu não falo o nome dele, eu sei não vou falar, não, que é ilembrável. E assim... O inelegível, né? Só assim. que aí, ao mesmo tempo, a Andrea trouxe uma questão que eu acho até importante falar, que ela falava assim, a gente inclusive tem que lutar pelos
pelos pretos que são racistas, pelas mulheres que são machistas. Ela trouxe esse entendimento. E aí, ao mesmo tempo, assim, que me vem uma questão de compaixão. E eu acho que é difícil a gente falar que preto é racista. Eu acho que podem existir pretos preconceituosos, mas eu não acho que dá pra falar que tem pretos racistas. Por quê? Porque racismo é uma questão de poder. Você tem que estar numa relação de poder. Caiu, não tem a menor condição. Não, é algo a se refletir, né? Mas os estudos que eu né, as coisas que a gente foi apontando e encontrando, né, assim, porque isso vai mostrando como que a questão do racismo, ele está interligado com uma questão de poder. E quando, eu acho que tem, o Silvio de Almeida, se você ler o livro dele, Racismo Estrutural, você percebe essa distinção entre... Eu só vi a palestra, não vi. Ele faz a distinção entre discriminação, preconceito e racismo. E lá ele está falando isso. Ele tem esse entendimento também? Eu aprendi isso lá. Não, se você e Silvio Almeida estão falando, gente, eu aprendi com ele. Por que eu vou falar aqui, Camerão? Se porque Silvio Almeida tá falando em Física e Siqueiras, estão falando que é isso, mas é porque eu vou falar agora do senso comum. Não estou contrapondo ao que você e Silvio de Almeida, que óbvio que eu não vou fazer isso. Disseram, mas é porque no meu entendimento de senso comum, me vem o seguinte, vou fazer também uma referência, talvez não seja a mais adequada para poder ser feita nesse momento, mas é que eu já estou numa posição de erro mesmo, tá? E por favor, vai me corrigindo à medida que você achar pertinente. Da questão do opressor, do oprimido querer ser o opressor, já começo por aí, tá? E de pessoas que tentam replicar sobre outros quando tem a oportunidade, justamente essa questão de poder. Quando a gente pega, por exemplo, na questão que você pegou da herança escravagista lá, de pessoas pretas que eram comerciantes de outras pessoas pretas. Sim. Aqui, nesse caso, será que não pode ser estabelecida uma relação de poder? E aí, nesse caso, tem uma questão de racismo? Entendeu? Assim, não tô pondo um contraponto. Eu entendi o que você tá colocando. É só realmente o que na minha cabeça vem como referência para eu chegar e falar que um preto pode ser racista. Mas a gente tem que lembrar de um efeito psíquico muito potente, muito poderoso que o Freud descobriu. Mas faz sentido o que eu perguntei? Faz sentido o que você fala, claro, a gente pensa isso mesmo, mas assim, o mecanismo da identificação não é da identidade, nem do identitarismo. Identificação é um mecanismo, na verdade, a identificação é um processo psíquico que se dá por um afeto em comum, né, que a gente pode ter por um traço em comum, que nos afeiçoa e que nos une em torno de algo. Beyoncé, papapá. Beyoncé, sensacional, né? E aí, isso tem uma força. E foi isso que, durante muitos anos, né, no mundo, no período da Segunda Guerra, levou um país europeu a se reunir em torno de um líder que fez o que fez, né? E que é a mesma coisa que se fez aqui. Porque em torno desse traço comum que a gente se identifica, a gente também se aliena. Então, nós temos uma coisa muito interessante no Brasil, o Brasil é um laboratório, né? Preto, branco, todos nós juntos ali, né? Mas nós estamos imersos suscetíveis a essa lógica desses processos de identificação, por exemplo. E aí a gente se identifica com as classes acima. Então a gente é pobre e acha que a gente é classe média, né? Um dia adorei quando achei um Uber muito sensato, que ele estudava economia, e ele estava me contando das pesquisas dele, que ele fala assim, às vezes o povo entra aqui dentro do Uber, a gente começa a conversar e o povo acha que ganha 5 mil e é classe média. Ele fala assim, meu filho, média é média de 30, 40, 50 mil para você conseguir ser classe média. Eu adorei ele, sabe assim, Então, o miserável, ele quer ser pobre, o pobre quer ser classe média, a classe média quer ser elite, a elite não quer que nenhum de nós sejamos iguais. A elite não tá nem sabendo da existência. Você tá entendendo? Quem são as pessoas que estão no mundo que é meu? Exatamente. Então, quem é que ditou as cartas, né, desses processos aí que nós vivenciamos, né, desde que a senzala estremeceu a Casa Grande, né, quando os negros foram para a universidade, né, e os filhos dos patrões ficaram assim, impactados porque começaram a ter que concorrer, né? A ponto de um ministro, né, da economia chegar a falar que é empregado indo para Disney. Exatamente. Não, pera lá. Ai, gente. Eu escrevi um artigo recente
com uma professora da PUC, uma orientanda nossa, sobre bancas de heteroidentificação. Na verdade, a gente estava discutindo a questão da presença de estudantes, da presença de pessoas pretas no ensino superior, né? E nós acabamos caindo na questão das cotas, da lei de cotas, da lei de ação afirmativa, que é chamada lei de cotas, e das bancas. Porque a gente estava discutindo essa coisa do letramento, de como que você se lê, das sabotagens, né? Assim, de quem tentou se passar por... Tem isso. Então, assim, é uma problemática. Tem um livro muito legal do Rodrigo Ednilson que chama Quem Quer Pode Ser Preto no Brasil. Que ele estudou a lei, fez uma tese muito bacana sobre isso, né? Sobre essa presença dos negros na universidade. Então, quando mexe, né? Quando mexe no privilégio, estremece, né? Aí, voltando nessa discussão, né, assim, e aí eu vou te falando por que essa relação de poder, o preconceito, a discriminação, ele pode operar, mas o racismo não, porque tem uma construção, né, ideológica de uma sociedade, né, uma coisa enraizada que é de poder. Né? Claro que tem. A gente não é obrigado a gostar de todo mundo, né? Então, entre brancos também a gente não gosta, né? Os pretos também, a gente sabe que não gosta. Fofoca e bafão tem pra todo lado. Exatamente. Mas acho que a questão, quando ela toca nesse ponto, é muito séria. É uma coisa de esclarecer mesmo, assim, porque tem uma relação de poder. Eu vou precisar amadurecer essa ideia, porque agora mudou a minha vida. De poder falar que preto não dá pra poder ser considerado como racista, porque na minha cabeça estava desse jeito. Mas eu não vou ser louco de me opor a Fídia Siqueira. Mas dá uma lida lá depois e não, a gente volta certeza. Até a discutir, porque eu também posso até... eu entendi assim, quando eu li, estudei, né? Eu acho que é isso mesmo, assim. A probabilidade de erro disso é muito pequena. Que há mesmo preconceito, sim, há discriminação, porque assim, a segregação... ela é uma questão estrutural do mundo, né? Onde há gente, onde há homem, há segregação. Silvio Almeida, você está assistindo o nosso episódio, tenho certeza que Ministro, está assistindo. Né? Dá um like aí. Ele está inscrito, entendeu? Inclusive, se você também, Silvio Almeida com certeza está inscrito nesse canal, entendeu? Ele já deu like aqui, daqui uns dias o comentário dele vai estar aqui embaixo. Vai chegar para ele, com certeza. E se a gente estiver equivocado na leitura, que ele nos corrige e as pessoas que ele vem aqui, senta aqui, né? Aqui com a gente, vou convidar a Fídia Siqueira de novo. Imagina aqui, ó, Silvio Almeida, Fídia Siqueira e eu aqui, a gente conversando com o Silvio Almeida. Mas a gente, claro, vai ser ótimo. Pensa. Mas a gente sabe muito bem nas mãos de quem está o poder, né? Exatamente. Então, eu acho que é por isso que não dá para a gente ser ingênuo, né? De pensar que essas pessoas estão a fim de abrir mão disso, né? Então, existem mecanismos de dominação, e o racismo é um mecanismo de dominação. É uma técnica de domínio muito eficiente, que dura quantos anos, né? É literalmente uma questão de resistir e reexistir. E ele produz tanta coisa, né, que ele nos faz, inclusive, negar. Então, quando eu comecei te contando a minha tese e dizendo, né, assim, por que as pessoas... A diferença, por exemplo, que... Fídias, existia escravidão no mundo. Sim, sempre existiu. Na Grécia tinha, né? A grande questão é que ela não era determinada pela distinção de cor de pele. Né? Tem uma autora, tem uma indiana que mora nos Estados Unidos que chama Seshadri Crooks, e ela tem um livro que não está traduzido ainda, que chama mas em uma tradução literal assim, Desejando a Branquitude, e que ela mostra como que a questão do problema da questão de castas na Índia não é atravessada pela questão da cor da pele, e ela mostra a análise com a questão do racismo brasileiro nos Estados Unidos, na América Latina, América Central, né, assim, que ela estuda esse processo todo, e ela vai mostrar assim, lá na Índia, né, e a questão da cor da pele não atravessa o sistema de castas, que é uma outra coisa, né. No entanto, quando aqui a gente percebe, começa, né, a gente estuda e aprende com isso e tudo, assim, o mecanismo, né, é muito eficiente,
inclusive de fazer a gente afirmar que não é racista, né? Porque tem 2 mecanismos que eu estudei na psicanálise. Na verdade, a psicanálise tem 3 mecanismos operatórios, que é a negação, né? Que o Freud fala que quando a gente fala assim, você já diz um não, né? Você já está afirmando também, né? Assim, eu não sou racista, não. Né? O negócio é tão problemático que você tem que cercar com um não na entrada e na saída, né? Assim, um mecanismo de defesa importante, né? Só que tem um outro, né? Que é o desmentido, que ele sempre é pensado como uma coisa inerente às perversões, né? Então, assim, na verdade, não é uma questão que a gente opera com ele tanto quanto um sujeito que teria uma estrutura perversa, né? Que é essa via, né, de você afirmar negando, mas também negar afirmando. Você põe ali uma situação tipo isso, né? A gente sabe que é, mas fala que não é. Né? Então, como que a gente lê, né, que isso é a base do negacionismo, né? Então a gente sabe. E tem um autor que é o Peter Sloterdijk, que tem um livro sobre o cinismo, e ele fala, né, a partir de uma construção que ele fala assim, eles sabem disso, mas mesmo assim, né, é a mesma coisa. O perverso sabe que ele, né, não tem aquilo que o outro, que ele teria para oferecer ao outro, mas mesmo assim ele se põe nesse lugar, né? É isso que a gente pega, né, como 2 mecanismos operatórios para mostrar como que negando a gente faz uso desse mecanismo para negar, mas a gente afirma, né? Você fala assim, eu não sou não, mas mesmo assim é isso, né? Assim, ainda que não verbalize, a atitude, a ação fala, né? Exato. Então, assim, eu não sou racista, eu tenho até um amigo negro, né? Então, a experiência, né, de negar algo está dentro de uma estrutura, de um funcionamento da nossa sociedade, que nos permite conviver, né, com isso, assim, como se não existisse, como se não fosse um problema nosso. E na medida em que se escraviza, como eu estava dizendo, né, a distinção lá atrás nessa dimensão que foi o grande deslocamento das pessoas, né, da África que foram capturadas e escravizadas, e se produz esse grande deslocamento de pessoas, né, destrói a história. Na medida em que se escraviza, o que se pretendia com isso? Né? O que é que interessava tanto ter? Não era só mão de obra, né? E também, ao meu tempo, ao meu ver, não é só também uma questão de posse. Vem também uma questão de domínio muito grande, né? E que necessidade é essa de governar sobre, né? Que é o que eu acho também que vem em várias outras vertentes desdobradas em coisas atuais, como a gente quer ter o domínio sobre o corpo do outro, como a gente quer ter o domínio sobre as relações sexuais do outro, como a gente quer ter domínio, e eu falo isso como nós, porque mesmo, né, guardadas as proporções que a gente conversou até agora, nós somos pessoas colonizadas, né? Então a gente ainda tem a mente trabalhada dentro desse contexto de ou estar nesse lugar de subserviência, né? Eu falo também guardadas as proporções aqui. E como também de repetir esse padrão que foi imposto pra gente, né? Desde que a gente se entende como Brasil. Existem autores, inclusive, que nem falam de colonização. Eles falam de colonialidade. Porque entendem que a gente não saiu do processo ainda. 500 anos depois? Nós estamos aí... todo esse movimento de decolonização, né, ele é muito novo. Né? Isso vem agora recente, toda essa discussão. Mas a colonialidade, ela diz de uma relação de poder que está estabelecida. Então, você tocou num ponto muito importante.
que eu estava lembrando aqui quando você falava, lembrando da Lélia, e aí por que essa questão do racismo interessa, e aí por que no final é as trilhas do gozo racista, o que é isso, né? Porque o racismo ele persegue alguma coisa, né, que supõe que no corpo do outro, que o outro tem, que é uma certa suposição de um saber sobre o gozo. O que é o gozo? Formas de satisfação, né? Quando eu comecei aquela hora que a gente falou da questão da lógica da partição da cidade, que aqui a gente pode é segregado, não pode ir, a lógica do condomínio, a gente está falando de distribuição de gozo, né? Existem, e aí isso combina demais com o modelo capitalista, né? Porque se produz alguma coisa, e eu temo o tempo todo, né? Que eu disponho eu tenho um dispositivo eu gozo de uma certa maneira de acesso a alguma coisa e que o outro está privado disso. Então, o outro pode vir tomar isso de mim, né? Então, quando a gente fala da lógica do condomínio, lá no livro do Dunker, é isso que ele está falando. Né? Quando a gente se fecha dentro de determinados lugares, então assim, a gente ali, quem está fora é diferente da quem está dentro, quem entrar, quem tá fora, quer sair, aquela música. Eu acho que foi você, inclusive, que numa aula sua falou assim, que é o que determina, porque ao mesmo tempo que você determina quem está dentro, você limita também. Não. Sim. Você falou alguma coisa Isso. assim que eu lembro, que eu falei, gente, é um raciocínio que é muito certo. Como é que foi? Você falou assim, ao mesmo tempo que você limita quem tá dentro, você já determina quem tá fora. Exatamente. Coisa mais ou menos. É isso aí. Né? Porque quem tá fora supõe que lá dentro se dispõe, se goza de uma vida que a gente não alcança, a gente tá privado dela, né? E quem tá dentro morre de medo de quem tá fora, né? Eu gosto disso aqui, mas é só aqui também, né? Isso, né, assim, isso é matéria de segregação, né? Então, esse gozo é algo que se busca, é algo que se visa. E como é que isso, então, a gente pensa em termos do racismo? Tem um capítulo da minha tese sobre isso, que é a questão do corpo negro, as dimensões aí que o processo escravagista produziu, né? Assim, a questão do trabalho, né? E do sexo, que a Lélia vai falar lá do racismo e sexismo no livro, num texto dela, né? Assim, e a Angela Davis também vai dizer muito disso, né? Porque sobre a mulher preta recai o estupro, a exploração pelo trabalho e a obrigação de reproduzir filhos para que o senhor aumente seu número de escravos, né? Para trabalhar. Triplamente explorada, né? E sobre o homem negro, a questão da exploração pelo trabalho, né, da força que se pode extrair daquele processo, né, da exploração. E hoje que a gente ainda vê, né, a Lélia sempre fala disso, e é muito atual, assim, como que isso é transposto? No momento em que você vê a mulata na avenida no dia do carnaval, exuberante, gostosa, né? Esquece que ela é a faxineira, a empregada, ou que ela é a mucama ainda, lá de trás. Exatamente. Né? E o negão potente viril, que todo mundo sonha, né? Todo mundo tem uma fantasia, né? De certa forma, aí, com o negão viril. Né? Então, de colocar sempre ele de um objeto sexual mesmo. Essa objetificação. Né? Então, na medida em que você reduz o outro a isso, né? Você supõe ali que nesse momento ele tem um gozo do qual eu gostaria de me apropriar, né? Só que esse saber, ele é impossível, saber como é que o outro goza e apropriar desse saber, porque esbarra num ponto de uma impossibilidade, né? A gente não tem um saber que eu costumo fazer algumas intervenções em alguns momentos que eu falo assim, não vem com manual de instrução, você vai ter que aprender, que não está posto como um saber. Como é que você faz? O encontro com o outro sexo, ele nos coloca diante de uma impossibilidade que é de saber de antemão como é que o outro vai responder ou como que o outro, como que vai ser. Você tenta catar todas as variáveis ali para controlar, né? Aí o pessoal usa aplicativo, né? Assim, coloca umas descrições lá do tipo isso sim, isso não, né?
Ou então mesmo nos encontros fortuitos da vida, assim, não fiquei porque isso, ou fiquei, né, assim, a vida é um desencontro. Às vezes na contingência a gente encontra, né, Camerão, topa com alguma coisa. Vocês prestaram atenção nessa frase? De que a vida é um desencontro? A vida é um desencontro. E não há GPS que faça a gente se encontrar. Não tem. O encontro é contingencial. Às vezes a gente esbarra, como diz aquela música da Ana Carolina, né? Eu só quero saber em qual rua minha vida vai encostar na sua. A gente só vai saber na hora que encosta. Beijo pra ela, né? Então a gente só fica sabendo a posteriori, né? Quando esbarrão se dá ali, quando a gente topa, né? Porque é essa imprevisibilidade, e que no sistema de uma sociedade de consumo, né, movida por esse ideal que o capitalismo produz, a gente fica tentando cercar, prever tudo e calcular tudo, né, porque isso tudo se torna objeto de consumo. Então isso é o gozo que a gente fica almejando alcançar o tempo todo ali, e tentando tocar, preencher. Né? E aí sofre, né? Senhoras e senhores, é um manancial de conhecimentos e reflexões. Filhos, a gente já tá caminhando pro final mesmo. Passou rápido, né? Passa muito rápido, a gente tá caminhando pro final. Eu achei que eu não ia ter assunto pra gente ficar aqui Nossa, você sabe que o meu desespero nesse podcast é isso, né? De chegar aqui e a pessoa não tem assunto pra poder render comigo. Graças a Deus, fala, pois hable muito. Mas antes da gente finalizar, tem algum mito relacionado a... Pode ser também sobre algum tema que você tratou na sua tese, sobre a psicologia, sobre psicanálise, que você percebe, assim, que tá no senso comum das pessoas, que se você pudesse tirar hoje, aquilo que quando a pessoa fala, você sente até você fala assim, ai não, peraí, que tô passando mal, senti uma fincada no meu coração. Que se você pudesse tirar esse mito que a sociedade, ou que alguém criou em cima de algum determinado assunto, se você pudesse unificar uma informação, falar assim, gente, ó... Pudesse extirpar, exatamente, falar assim, mentira. Isso. O mito da democracia racial e da miscigenação como solução, como algo que resolveu o problema da nossa herança traumática escravagista. Que não resolveu, né? Jogou para debaixo do tapete. Então a gente ou para debaixo da terra, né? Também. A gente finge, né, que vive democraticamente um espaço racial, de democracia racial que não existe. A gente tem hierarquia. Então, assim, é mentira. Se eu pudesse tirar, eu falaria assim, arranca isso daqui porque é mentira, né? Tá dado uma demarcação muito, muito clara. Clara não, né? Corta aí essa palavra feia, né? Tá dado uma demarcação muito nítida. Entendi. Porque... Não é caso de rir, mas eu entendi. Mas eu não tinha interpretado dessa forma. Uma demarcação muito nítida, assim. Né? A gente sabe muito bem onde são os territórios que a gente pode pisar. Essa postura mesmo, né? Desfazer esse tipo de coisa que vem... Entendeu? Eu acho que isso é uma coisa que, se eu pudesse, né, falar assim, não, isso é um mito e isso é mentira, isso não funciona, né? Tem que ser refeito. Eu quero te agradecer muito por você ter aceitado o convite, por você ter se disponibilizado e ter se disposto, que são duas coisas que eu valorizo muito, que são diferentes, porque nem sempre quem tá disposto tá disponível, nem sempre quem tá disponível tá disposto, né? Tem isso. Por ter vindo aqui enriquecer, engrandecer o Menor Condição, que daqui a um tempo eu tenho que mudar o nome dele pra Maior Condição, né? Eu tô na câmera 2 ou eu tô na câmera 1? Pode deixar na câmera... Pode pôr na câmera 2 pra ver. Aqui eu vou ter que mudar para Maior Condição, porque os meus convidados que eu trago aqui, eles só enriquecem esse programa. Então daqui a um tempo o Menor Condição ele vai cair em desuso. Eu acho que eu vou ter que mudar para Maior Condição. deixa quando fizer 18. Não é? Exatamente. É verdade, né? Vou fazer, boa ideia. Vou deixar isso aqui salvo. Mas eu que te agradeço. É muito bom encontrar espaços que a gente fique... tão à vontade para falar, bom, né? Feliz. E principalmente de saber que o alcance disso aqui é para além do espaço aqui do estúdio, né? Das pessoas que podem nos acessar para criticar, para contribuir, para acrescentar, para somar, né? Onde a diferença pode coabitar, pode vir somar e não ser eliminada, ser calada. Ai, fico muito feliz. Desejo muito sucesso
e que o menor condição seja grande. Seja, né? sim, E se torne maior. Ficou maior hoje com a sua participação dele. Muitíssimo Pode ter obrigado. certeza disso. Pode cortar para mim para a câmera 1. Antes de eu encerrar esse episódio, eu quero de novo deixar aqui a advertência que se você assistiu esse episódio, se identificou com alguma questão que foi trazida aqui por um profissional, psicólogo, psicanalista, ele não tem a função de servir como diagnóstico para você. Se você se identificou com algo, procure ajuda profissional. E se você, pessoa preta, se identificou com algum traço aqui em que você conseguiu identificar racismo, procure as vias para poder denunciar, porque racismo é crime. É crime. E ter a consciência de quem a gente é, e aqui eu me incluo nisso, seja como identidade, como pessoa, como trabalhador, como namorado, esposa, e aqui você pode inserir o aspecto em que você se identifica ou se acabou de se reconhecer como pessoa preta ou como pessoa que está sofrendo racismo. O meu voto é para que o menor condição sirva para você com o que eu falo aqui inúmeras vezes, sem medo. Eu não tenho medo de ser clichê, eu falo isso em todo episódio, de ser repetitivo, de que você consiga trazer à sua memória aquilo que alimenta a esperança de um futuro bom. E que esse episódio do Menor Condição, o Menor Condição como um todo, possa servir como um lugar de acolhimento mesmo, uma ilha de acolhimento em que você se informe e em que você consiga achar as vias, né, certas para poder recorrer não só aos seus direitos, mas as reparações de possíveis agressões que você venha ter sofrido ou esteja sofrendo. Eu espero que esse episódio te alcance da mesma maneira ou até mais do que me alcançou. Esse é o propósito do Menor Condição. As nossas redes sociais estão por aqui. Caso você queira compartilhar alguma questão por e-mail, é só mandar por esse endereço que está aparecendo aqui na tela, aqui embaixo. Eu sou o Luan Romanoff. Esse foi e é o Menor Condição, o podcast que, como você viu, você já sabe, você já tá sabendo, não tem a menor condição de você deixar de ouvir ou assistir, ou indicar, ou curtir, ou encaminhar. Menor condição de não fazer isso, hein? Te vejo na semana que vem. Um beijo e até lá. Menor Condição, o podcast que não tem a menor condição de você deixar de ouvir ou assistir.